mfana hake Ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku. Salve, salve meus manos, salve, salve minhas manas. Aqui é o Panda Reis, em mais um Tópico da Liberdade, né? Eu queria falar sobre um tema assim pouco falado, pouco divulgado assim na história norte-americana, que é a destruição do Wall Street Negra, né, de 1921. E a política do linchamento, né, naqueles momentos. Vocês já ouviram falar da cidade de Tulsa, nos estados de Oklahoma? Essa cidade foi palco de um dos piores capítulos dos Estados Unidos e seu racismo secular. Então eu fiz um resumo aqui, vou estar compartilhando aqui com vocês, e para entender o que foi isso, até mesmo dentro do capitalismo, que já é racista. O racismo é extremo. Então o ano era 1921, mais precisamente dia 31 de maio. Mas antes de relatar o massacre ocorrido nesse nefasto dia, seria interessante contextualizar, né, a então prosperidade de Tulsa. No início da década de 1920 era uma cidade extremamente moderna, de mais de 100 mil habitantes, alimentada financeiramente pelas descobertas do petróleo anos antes, né? O que tornou os habitantes com poder aquisitivo ímpar. Mas não podemos esquecer que esse período era marcado pelo racismo e a forte violência racial, com lixamentos e rígidas leis de segregação que proibiam os pretos que pudessem ter real liberdade, que era reservada apenas para os brancos, né? Em 1905, distrito de Greenwood atrai comerciantes e empreendedores negros, né, que ficou conhecida como Wall Street Negra, que era uma das comunidades negras em um país que tinha abolido a escravidão há poucas décadas e ainda vivia sobre o rancor e o ódio mútuo, e a riqueza preta causava ressentimentos por parte de muitos brancos, com o fato de alguns pretos serem bem melhores sucedidos e até ricos, né? Então em 30 de maio de 1921, naquela tarde, um engraxante preto chamado Dick Rowland, de apenas 19 anos, pegou um elevador em Drexel Building, esse prédio onde ficava o único banheiro que os pretos tinham permissão para usar, né? Que vocês sabem que os pretos naquela época não podiam usar qualquer banheiro, nem qualquer tipo de bebedouro, né? Público, era segregado, né? E esse era o único banheiro que ele podia usar no centro da cidade. Então uma assessorista chamada Sarah Page, uma jovem branca, deu um grito com a presença do jovem Dick, segundo a informação, por causa de um pisão acidental no pé da moça, né? no elevador, ao entrar no elevador. E adivinhe, né? Dick foi detido e no dia seguinte da prisão virou tentativa de estupro no jornal, ou seja, já forjaram um estupro, isso saindo até na tribuna de Tulsa, né, o jornal de Tulsa chamado Tribune, né, e ainda mais grotesca a observação do editorial que vinha abaixo, né, abre aspas, negro será linchado esta noite, isso foi escrito no jornal pelo editor Wilson Road. Uma multidão de brancos foram à noite, né, na cadeia para tentar linchar o rapaz, mas o xerife se recusou a entregar o prisioneiro, e ao ficarem sabendo do fato, né, dezenas de homens pretos de Greenwood
Muitos desses veteranos da Primeira Guerra Mundial também se dirigiram até a cidade para proteger o jovem, e a ajuda foi recusada pelo xerife. Quando os pretos estavam indo embora, né, pela recusa do xerife, um homem branco tentou desarmar um veterano de guerra preto, né, e um tiro foi disparado acidentalmente. Foi aí que o caos teve início. Os brancos não conseguiram linchar o jovem e, frustrados, os brancos armados começaram a atacar os pretos aleatoriamente, atirando contra as pessoas, as casas dos pretos, e as autoridades pouco ou nada fizeram para conter o conflito nesses primeiros e cruciais momentos, nessas primeiras cruciais horas, né? Se preocuparam em apenas se concentraram, né, em proteger os bairros dos moradores brancos, por sinal não estavam sob ataque nenhum, né? A polícia toda, ao invés de reprimir o que estava se iniciando, se deslocaram para os bairros dos brancos para protegê-los, mesmo nada estando acontecendo lá. Então, na madrugada do dia 19 de junho, a multidão de brancos, já reunida em milhares, se dirigiram para Green Road, atendo fogo nas casas, nas lojas, objetos foram roubados e as lojas e casas destruídas. Para vocês terem uma noção do odioso ataque, usaram uma metralhadora e até aviões, cara, no ataque. Homens, mulheres e crianças foram mortos a tiros ao tentarem escapar das chamas, né? Fato importante, o renomado cirurgião preto chamado A.Z. Jackson foi alvejado ao sair de sua casa, com as mãos para cima, e se render a um grupo de homens brancos. Nem o corpo do bombeiro responderam ao chamado de emergência. A violência durou por mais de 18 horas, onde mais de 1.000 casas e estabelecimentos comerciais foram saqueados e incendiados. Esses estabelecimentos pertenciam aos pretos de Green Road. Calcula-se mais de 300 pessoas mortas e cerca de 10.000 desabrigados. A Guarda Nacional só chegou ao local às 9h15 da manhã, quando a maior parte de Green Road já havia sido destruída. Eles nunca conseguiram se recuperar desse massacre, com muitos optando e saindo da cidade, do que era chamado de Wall Street negra, né? Caiu no esquecimento. Essa Wall Street negra caiu no esquecimento mesmo, porque não foram punidos os agressores, e até mesmo a história caiu também no esquecimento, o chamado esquecimento histórico, né, norte-americano, tendo quase que sumido da história. Sumiu ao mesmo tempo, assim, também sumiu da história dos livros, da história oficial norte-americana. Então, tipo, fica claro, né, tipo, a destruição de uma cidade, Green Road, muito próspera, chamada até de Wall Street negra, que tinha a sociedade preta nessa parte dos Estados Unidos, tinha, no modo capitalista, tinha alcançado um status muito interessante, né, e até, podemos dizer, rico em um sistema capitalista. E o capitalismo ele é tão severo, tão racista, que ele não permitiu o racismo. O capitalismo ele é tão impregnado no outro, tão muito homogêneo, que fica difícil distinguir um do outro, assim, porque o racismo mesmo histórico causou a inveja por ver pretos ex-escravizados bem-sucedidos num sistema criado por eles, né? E o capitalismo também não aceita, que a maioria dos pretos se ascendam economicamente. Alguns podem dizer, mas tá aí, Beyoncé, Jay-Z, Drake e outros pretos, né, que conquistaram dinheiro e fama
pelo capitalismo, pelo sistema capitalista, mas são apenas a válvula de escape pro bagulho não explodir, entendeu? Alguns conseguem alcançar, eles deixam alguns alcançar nesse tipo, uma cota, digamos assim, mas é isso. Então, e nos Estados Unidos nesse caso, muito mais cruel e esquecido, não falado, ignorado na história norte-americana, né? É isso, meus amigos, minhas amigas, se cuidem e resistam. Nos vemos em breve.